Salve, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Prefcast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto, com muita informação sobre tudo o que acontece e tudo o que a nossa cidade oferece para você. Já logo de cara eu vou pedindo para você dar aquela força, deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo pra gente, compartilhar também o link do vídeo, né, do nosso podcast nos seus grupos de WhatsApp, e assim a gente vai fazendo com que essas informações cheguem cada vez mais às pessoas que se interessem em saber aqui sobre as coisas que acontecem na nossa cidade. Bom, hoje o Prefcast vai conversar sobre defesa civil, a defesa civil de São José do Rio Preto, e para isso a gente tem o prazer de receber aqui como nosso convidado o coordenador da instituição na cidade, o Coronel Carlos Lamin. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo aqui ao nosso Prefcast, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Darcy, o prazer é nosso poder estar comunicando, né, ao nosso pessoal aí que tão seletivo que acompanha os Prefcasts, dizer um pouco sobre o que é defesa civil, né? As pessoas pensam que defesa civil é quando acontece alguma coisa ruim, alguma tragédia na cidade. E a gente precisa explicar para a população que não é só isso, né? Não fica reduzido somente a essa questão de respostas. É verdade, Coronel. A gente não quer que aconteça nenhum tipo de acidente, é óbvio, aqui na nossa cidade, né? Principalmente um acidente, uma catástrofe de grandes proporções, como a gente já observou várias vezes aqui no Brasil, né? Mas a gente sabe que a cidade precisa estar preparada para isso, para esse tipo de acontecimento, para reagir a esse tipo de ocorrência. Eu queria saber, então, o que a Defesa Civil tem com relação a isso. A gente está preparado para um evento desse, mesmo se Deus quiser não vá acontecer? Nós buscamos a preparação, né? Tanto é que a preparação é uma das fases de gestão de defesa civil. Dentro da preparação estão previstos os planos de contingência, onde você pontua os locais de riscos do município, onde você faz contato com departamentos de segurança das instituições, onde os riscos estão presentes. Então, isso tudo é que a população não vê. Mas isso tudo está devidamente mapeado. Sim, tudo documentado, inclusive alguns até, devido à relevância, o prefeito Edinho transformou em decreto municipal, algo que não faz mais parte só da gestão Edinho Araújo, mas permanecerá, né, para as outras gestões que virão aí para frente. O senhor pode dar algum exemplo de coisas que constam nesse plano, só para o pessoal saber um pouco mais sobre o que a Defesa Civil vem se precavendo e tem isso tudo escrito, tudo muito bem controlado? Tá bom, então nós temos um plano de contingência que estabelece os cenários de riscos no município. Então, vou citar alguns deles aqui, né, os mais conhecidos. Aquele local ali na Avenida Cenobelino de Barro Serra, que tem os tanques, né, os reservatórios elevados de armazenamento de líquidos inflamáveis, etanol, gasolina, diesel. Então ali é um risco, né? É uma grande quantidade de combustível encravado num bairro. Então isso está mapeado como um risco. O que nós fazemos com isso? Qual que é a gestão que nós fazemos com isso? Nós trouxemos, né, o coordenador do plano de auxílio mútuo todas as agências que estão ali, e isso nós estabelecemos um contato permanente com eles. Eles nos convidam, né, para os simulados, né, que eles fazem com as brigadas de incêndio. Então, nós estamos, vamos dizer assim, né, num bom sentido, de olho nas atividades, estamos acompanhando e eles sabem dessa questão e sempre estão, atentando para a segurança, uma vez que o forte é iniciativa privada, são os lucros, né, mas nós, como órgão do Poder Municipal, estamos preocupados com o risco da população ali ao redor. Existe algum outro exemplo também bastante importante, além dessa questão dos combustíveis, que é realmente uma área de muito, muito risco ali em volta, né? Sim, a própria linha de trem, né? A linha férrea, ela cruza vários bairros do município, transportando também
líquidos inflamáveis. É bem verdade que fica mais restrito os líquidos aos finais de semana. Diminui um pouco o risco também, e não durante a semana, porque há um volume maior de pessoas transitando. Então, o que nós fazemos como gestão de defesa civil, né? Até em parceria com o Ministério Público? Nós fazemos a vistoria em 20 quilômetros da linha férrea no perímetro urbano. Nós fazemos uma vistoria visual, né? Não somos técnicos, engenheiros ferroviários, mas temos uma experiência na gestão de risco. Então, a companhia, a concessionária, ela está habituada já com essa vistoria da Defesa Civil. Então, também é uma forma de também, entre aspas, de pressionar a iniciativa privada, né, a concessionária, a manter o seu padrão de segurança. E nós temos visto isso, né, nos últimos anos não temos tido mais acidentes na linha férrea, e em razão dessa gestão, de estar previsto no nosso plano de contingência, ser um cenário de risco, muito investimento tem sido feito na área de segurança, em relação a evitar descarrilamento de trens. Muitas sugestões que nós fazemos e compartilhamos isso com o Ministério Público são atendidos pela concessionária. Esse acompanhamento da Defesa Civil faz com que a iniciativa privada tome ações de precaução e esteja sempre atenta a essas questões de risco, né? Sim, sim. Eles têm seus departamentos de segurança, eles são maiores interessados nisso, né? Mas nós, como Poder Público Municipal, como agente, né, de gestor de riscos do município, a gente também está ali no calo, né? Vamos dizer assim, no calo deles, para também reforçar essa questão. Coronel, toda essa questão de plano de contingência, das ações que o município toma através da Defesa Civil, recebeu até uma qualificação, né? A qualificação ouro no Prêmio Município Resiliente em 2022. Quais aspectos que esse prêmio abordou para que pudesse chegar até nós essa premiação? Poxa, isso aí foi muito bom para o município, né? Uma honra para nós, um orgulho para todo cidadão riopretense, ser reconhecido como uma cidade do estado de São Paulo. Aliás, nós ficamos em primeira colocação juntamente com Campinas, né? Campinas é uma metrópole também ali, uma cidade enorme, né? Dividimos a premiação. Então, isso vem de todo esse trabalho que eu comecei a falar aqui para você. Nós vamos continuar discorrendo de uma série de pontuação que nós temos, né, de boas práticas nessa área de gestão de riscos, que foram se somando e foi reconhecido. Aliás, foram por 3 organismos, né? Pela Secretaria do Meio Ambiente, que é aquela que faz a avaliação do prêmio do selo verde e azul, o Tribunal de Contas, e estou esquecendo de um terceiro órgão agora, que também pontua. Então, são organismos, né, que nós estamos anualmente prestando contas também. Nós não estamos aqui somente prestando conta ao munícipe, nós prestamos contas a órgãos de avaliação da municipalidade, né, como o Tribunal de Contas do Estado. Então, foi um somatório do que nós fazemos, de trabalhos na escola, que nós temos a Defesa Civil nas escolas, que nós damos noções, né, de gestão de risco para os alunos do ensino fundamental 1. É um programa que pontua também para o selo verde e azul. E também isso que faz a diferença e que ajuda muito o município a estar conquistando aí, ser o tricampeão do selo verde e azul no estado, porque nossa Defesa Civil, ela é uma Defesa Civil ouro, né, vamos dizer assim, né, em relação ao estado. Então, isso acaba sendo um diferencial de outros municípios, porque, não sei se você sabe, essa pontuação é muito apertada. Sim. Né, entre os municípios. É uma concorrência muito grande. Sim, e a Defesa Civil acaba sendo o quê? A vedete aí, vamos dizer assim. Um fator, né, de desequilíbrio nessa avaliação toda. Exatamente, então isso é muito considerável. Coronel, além desse plano de contingência aí que testa a resiliência do município com relação, por exemplo, a uma grande catástrofe, vamos falar assim, uma grande chuva, uma grande inundação, nós temos aí todo o planejamento de como atuar com relação a esse tipo de acontecimento. Mas tem também um outro plano que é o de ajuda
humanitária também, paralelamente a esse plano de contingência. Fala um pouquinho sobre a diferença e o que contempla essa questão do plano de ajuda humanitária. Bom, o plano de ajuda humanitária a gente vai acionar nas situações onde há um grande número de pessoas afetadas. São tragédias assim que fogem da normalidade de qualquer município. Mesmo tendo corpo de bombeiros atuante, né, e eficiente como nós temos aqui em Rio Preto, ele foge da normalidade. Então é aquela tragédia mesmo, como nós dissemos, né, onde há um grande número de óbitos, por exemplo. Nós temos um aeroporto aqui, está dentro do nosso cenário de risco. Ele está catalogado, né, como um cenário de risco, mas se acontecer alguma tragédia envolvendo uma aeronave de porte, né, de muitos passageiros, o que nós vamos fazer com isso? Né? Infelizmente, múltiplas vítimas fatais, familiares. Então, isso envolve o quê? Muitas agências. Então, nós nos reunimos já com funerárias, nós nos reunimos com o Instituto Médico Legal, com hospitais, tudo para poder nos antecipar a essa situação, caso ela ocorra. Então, aqui nós já estamos dando uma reação, né? Já é um plano de reação para como que nós vamos atuar nessas situações. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo uma situação do prédio ali perto da Avenida Vetorazzo, né? Paralelo ali, que muitas pessoas tiveram que deixar. É um prédio aí de 3 andares, né? Aproximadamente 22 famílias, se eu não me engano. Todas tinham para onde ir, felizmente. Mas se essas pessoas não tivessem para onde ir, seriam pessoas que estariam na situação que a gente chama tecnicamente de desabrigados. Eles foram desalojados e tinham para onde ir. Uns foram para casa de parentes, eu acompanhei ali, uns foram para casa dos próprios proprietários que tinham outros apartamentos para alugar, né, já era inquilino, foi sem documentação nenhuma, sem contrato algum, mas no caso, se não tivesse para ir, então entrariam numa situação desabrigada. Então o poder público deveria atuar prontamente como acudir essas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso que o senhor citou, até pela questão técnica, o que se fazer quando ocorre esse tipo de coisa. Voltando para essa questão humanitária que o senhor está falando, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma grande catástrofe que o Brasil conhece, por exemplo, aquele acontecimento em Mariana, né, que muitas pessoas ficaram desabrigadas, muita gente morreu. Ali foi necessário essa questão que o senhor disse de abrigo, né, abrigar essas pessoas, mas também uma questão de alimentação, inclusive um suporte psicológico também foi oferecido àquelas pessoas. Isso tudo faz parte do nosso planejamento também. Sim, exatamente. A Defesa Civil, Darcio, ela é aquela mobilizadora, tá? Ela tem recursos pequenos, né? Recurso humano é pequeno, recursos de materiais é pequeno. Então, ela trabalha como assim, a fomentadora, a mobilizadora das forças capazes no município. Então, você falou um ponto que também está previsto, que é a área da assistência social, né? Então, nós temos também já reunido com a assistência social, com a própria Secretaria de Saúde, até para descer ao detalhe, a Guarda Municipal, que ficariam nesses abrigos temporários, a própria Secretaria de Esporte, que entraria com os abrigos temporários, que são os nossos parques esportivos. Então, tudo isso está catalogado dentro do plano. Envolve diversas secretarias, diversos órgãos da prefeitura. Exatamente. Né? Nós sabemos para onde levar as pessoas. Existe, tecnicamente, quantos metros quadrados cada pessoa pode ficar. Precisa haver banheiro com qualidade. Então, nós vistoriamos os equipamentos da educação, do esporte, para ver quais teriam condições de recepcionar esses desabrigados. Até um detalhe, quem cuidaria das crianças dentro da assistência social, recreação para as crianças, quem cuidaria dos pets, a segurança dos abrigos pela Guarda Municipal, a segurança dos próprios pessoas, que a gente sabe que é uma possibilidade de muito atrito, né? Porque as pessoas estão abaladas psicologicamente. Então, tudo isso envolve a ajuda humanitária. Então, é uma coisa muito complexa,
né, que requer muito mais além do que a própria força da Defesa Civil e que a gente tem que mobilizar e está sempre motivando as pessoas, sempre nos reunindo para que isso não caia no esquecimento também. Porque cada órgão tem a sua rotina, né? Então, a gente fica sempre lembrando. A Defesa Civil cuida dessa capilaridade, né? De deixar Isso. todos esses órgãos sempre conectados e prontos por uma eventualidade. Eu fico lembrando, né, a gente, olha, pode acontecer. A gente pede a Deus que nunca aconteça, mas pode acontecer e a gente não quer ser pego de surpresa. A gente Seu tem que papel é estar preparado. Né? Exato, é. Coronel, voltando a falar da questão dos riscos, né? Voltando também à nossa realidade, que é uma coisa que acontece muito, é a questão das queimadas, o combate às queimadas. Hoje aqui a gente tem em Rio Preto um comitê de combate a queimadas. Como é que isso surgiu? Como é que surgiu esse comitê? E o que a gente tem preparado para esse ano? Bom, a minha origem é prevencionista, né? Formação de bombeiros. Então, quando o prefeito nos convidou lá em 2016 ainda, né? Antes dele tomar posse, ele perguntou quais seriam os meus planos, né? Se eu fosse nomeado como coordenador da Defesa Civil, eu coloquei ali que era tudo eminentemente prevencionista, porque é a minha formação. Então, reconhecendo a sazonalidade, né, os problemas da nossa região, da nossa cidade e dos períodos do ano, a estiagem é o que que mais afeta a população, concorda? Porque, via de regra, nós temos aí um período de estiagem de 3 a 4 meses, nós já estamos aí atravessando um período de umidade relativa do ar baixa, então tudo isso a gente tem que também condensar essas informações em um plano de contingência, voltado exclusivamente para a gestão da proteção contra incêndios, as queimadas. Então, em 2017, no primeiro ano do governo, nós já lançamos esse plano de contingência, elaboramos, né? Lançamos esse plano e foi tão importante, né, que o prefeito, esse foi o primeiro plano que o prefeito transformou em decreto municipal. Então, desde 2017, esse comitê foi dentro do plano, nós estabelecemos um comitê gestor, justamente nessa linha que eu estou falando, né? A gente precisa de mobilizar as forças, de somar as forças afins, né, para esse determinado fim, que é o quê? A preservação das matas, a qualidade do ar. Então, nós chamamos aí vários entes, várias agências que fazem parte. Desde então, a gente vem trabalhando muito. Para você ter uma ideia, esse ano nós já fizemos 2 reuniões mensais do comitê gestor. Então, a gente começa a trabalhar ainda no período das chuvas, vamos dizer, né? A primeira reunião foi em março. Estava chovendo muito em março. Como é que ficou até assim, o dia que foi a primeira reunião, estava chovendo. Parecia até fora de contexto, mas não, é uma prevenção, Exatamente, né? A gente tem que ali pensar na frente. Ali começa o trabalho, né? Exato. A gente não espera chegar a estiagem para começar a reagir, né? É isso que eu falo, que Defesa Civil tudo é preparação, é prevenção. Aí tem também a reação, que é algumas coisas que nós estamos dizendo aqui. Então, nós já reunimos, uma área que o prefeito sempre nos chama a atenção, os cuidados, é a área ali do antigo IPA. Né, a maior área verde do município, tem mais de 1.000 hectares, né, contando aquela área de estação ecológica, de floresta, mais a zona de amortecimento, tem 1.000 hectares aproximadamente. Então, é uma área muito relevante, não só para o município, como para a região. Então, nós estamos assim atentos ao que acontece ali, com o entorno, né, com aqueles chacareiros, por exemplo. O ano passado, foi uma decisão do comitê dos bombeiros fazerem contato com esses chacareiros, porque o que eles fazem? Qual que é a prática? Para se livrar de mato, de cortado, de galho, de folhas que caem muito. Põe fogo. Põe fogo. Então, é justamente isso que não pode acontecer, esse fogo caseiro, porque é ele que vai startar os grandes incêndios. Sem contar ações criminosas também, né, Coronel? Também. Outra medida que nós tomamos foi de instalar câmeras ali ao longo da Avenida Abelardo Menezes, aquela avenida que cruza ali do KM 444 da Washington até o UNIP, a universidade. Então, nós temos câmeras que estão sendo monitoradas pela Guarda Municipal. Né? Então, 24 horas, nós já impedimos incêndios, nós já abordamos meninos que passaram ali de madrugada e colocaram fogo, né? A guarda já foi lá.
não sei se você se lembra, pessoas que foram soltar gatos lá também, jogar entulho, isso tudo está sendo monitorado. Às vezes não acaba não vindo a mídia, né? Mas a guarda, né? A Secretaria do Meio Ambiente, que tem os fiscais de postura, atuam prontamente. Estamos de olho, você ouviu, estamos de olho. Coronel, é o seguinte, ainda falando nessa questão da prevenção, eu de vez em quando recebo aqui no meu celular uma mensagem assim, Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes ou de ventos fortes, né? Então, uma coisa muito importante é essa questão do sistema de alerta por SMS da Defesa Civil, né? Explica um pouquinho para a gente sobre esse sistema, como é que as pessoas fazem para se cadastrar, para receber esses alertas? Bom, vamos dizer então que é um sistema muito eficiente, né? Que já está aí há alguns anos, é gratuito, não precisa pagar nada, aliás, não precisa nem ser o smartphone. Pode ser um telefone celular que não seja smartphone. Você vai lá no SMS, aquele aplicativo de texto, né, de mensagens, você coloca lá o número, ao invés de você digitar um telefone, você coloca o número 40199. 40199. E no corpo do texto, você coloca o seu CEP, seu código de endereçamento postal, e envia. Você vai receber uma mensagem de volta em seguida, né, dizendo cadastrado. Se não recebeu, refaz a operação. E você pode cadastrar quantos CEPs você quiser. Por exemplo, você vai passar férias no litoral. Você vai e cadastra o CEP da onde você vai ficar para você receber alerta se houver algum problema lá. Isso foi um fato que pegou muitas pessoas do interior que foram passar férias lá no litoral norte, né? Esse problema São Sebastião, que choveu mais de 600 milímetros, né, em um dia. Pessoas que tivessem esse discernimento poderiam ter evitado alguma preocupação, né? Alguma coisa ruim que aconteceu lá se ela tivesse sido alertada no celular dela. Então, você tem um filho que mora lá em Brasília. Você quer saber das condições lá de Brasília, você cadastra o CEP também. dele também. Isso. Muito bem, Coronel, voltando um pouquinho no assunto que a gente começou falando na questão da assistência, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão prática também, que aconteceu daquele prédio, né, que entrou em risco de desabamento na cidade. Agora já foi feito um trabalho para estabilizar a estrutura, né, mas é um caso que serve de alerta. Como identificar esse risco? Como é que as pessoas devem agir nessa situação? Porque muitas vezes alguns sinais são dados, né? Alguma Sim. janela que dá um estalo, alguma coisa, alguma rachadura. Quais são esses sinais, né? E como agir nessas situações? Bom, só relembrando aqui, né? Quem é mais jovem talvez não conheça a história nossa, né? Em 1997, nós tivemos um prédio de 18 andares que desabou em Rio Preto, né? Foi um fato muito marcante. Eu acho que dessa magnitude não tem nenhum no Brasil. Então é possível que essas coisas aconteçam. E lá, felizmente, nós tivemos, eu já estava no Corpo de Bombeiros, nós tivemos esses alarmes, né? Que foram portas, janelas de vidro se quebrando e também, felizmente, tinham poucos moradores ainda, né? Então deu tempo dos bombeiros chegarem. O próprio síndico, o próprio zelador, né, que já estava, notou essa anomalia. E fez o alerta. Fez o alerta, ligou para o Corpo de Bombeiros. Então, isso é importante, né, o alerta, né? Alguém vê e não achar que aquilo ali é só uma coisa estranha. Se não tinha trincas, rachaduras, de repente apareceu, se a porta emperrou, não está abrindo mais, se a própria janela que fechava normalmente está emperrando, significa que está havendo um abalo na estrutura, uma movimentação, possivelmente da fundação. E foi o que aconteceu ali, né? Alguns pilares, o que abaixou, recalcou, né? É o termo técnico na engenharia, o que recalcou, o que abaixou mais, abaixou 14 centímetros. Então isso é muito relevante, né? Havia um risco iminente de desabamento daquele prédio se não tivesse havido uma intervenção. O síndico do prédio acionou a Defesa Civil, nós fomos até lá de imediato, né? Constatamos esse risco, elaboramos o nosso relatório por interditar o prédio, algo também inédito, né, em Rio Preto, um prédio todo, né, interditado. Eu lembro que foi numa sexta-feira,
o síndico fez uma reunião e, pelo fato de ser tão relevante, eu fui presente à reunião para explicar para os proprietários o que estava acontecendo e já levei o nosso relatório de interdição, dando um prazo daquele final de semana para as pessoas deixarem o prédio. Então, isso foi assim, essa medida foi providencial da Defesa Civil. Se não tivéssemos feito isso, possivelmente esse prédio teria ruído, né? Muitas pessoas poderiam ter tido um final muito ruim ali. A orientação principal para esses casos é sempre comunicar à Defesa Civil qualquer tipo de indício diferente ali, né? Como a Defesa Civil não é um órgão de emergência, de plantão, Darcy, devem ligar para os bombeiros, né? No 193, ligar no Corpo de Bombeiros. O que acontece? O bombeiros, como está de plantão às 24 horas, vai até o local, pela experiência, poderia já ter tirado e o que eles fazem, né? Eles nos chamam com nossos técnicos, engenheiros civis, para avaliar a estrutura, se houve abalo, se é necessário ou se é necessária a interdição do local, a retirada das pessoas. Semana passada, por exemplo, ali no São Manuel, próximo ali do HB, uma caixa d'água quebrou, a tubulação da caixa d'água vazou 40 mil litros para baixo, nos 4 andares de baixo, né? O 4º andar foi o mais abalado. O bombeiro foi acionado, acionou a Defesa Civil, nós fomos até lá, vimos, analisamos, né, a questão estrutural, não havia riscos estruturais, mas afetou a parte elétrica. Então, afetando a parte elétrica, quando alguém viesse, né, os moradores voltassem, poderia ter algum problema, né? Um curto-circuito. Curto-circuito, um incêndio, embora tudo úmido, mas poderia causar um incêndio. Então, nós interditamos. A síndica de imediato já contratou um profissional habilitado do CREA, né, um engenheiro, para verificar todas essas situações, né, de restabelecer a ordem ali na parte elétrica e tão logo for restabelecido, eles nos acionam, nós voltamos ao local e desinterditamos. Coronel, a gente começou a falar sobre essa questão da interdição de prédios, tá? A gente passou por uma época de muita chuva e a gente sabe que isso pode infiltrações, esse tipo de coisa pode comprometer a estrutura dos imóveis. Só que agora a gente está entrando numa outra fase, né? Num período mais frio do ano e a gente passa a se preocupar com outras coisas, como por exemplo a umidade relativa do ar. Quais as recomendações da Defesa Civil para essa época de umidade relativa do ar baixa, pouca chuva, pouca umidade? Bom, nós já estamos aí com, em média, nesses últimos dias, de 40%, né? Isso já é estado de alerta, né? Melhor, estado de atenção, 40%. A ONU preconiza, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ligada à ONU, preconiza como satisfatório 60%. Então, nós já estamos a 40%. Então, isso traz consequências diretas para o organismo, essa falta de umidade. Então, as primeiras pessoas a serem afetadas são as pessoas mais vulneráveis, as crianças, os idosos. Os idosos podem até evoluir para um quadro de desidratação. Então, quem tem o cuidado, quem assiste aos idosos, precisa ministrar, né, ou oferecer água, sucos, com muita constância para poder combater essa falta de umidade. Também aquelas medidas caseiras, né? Colocar toalhas umedecidas dentro dos ambientes, principalmente onde tem ar-condicionado, como aqui, né? Não sei se você viu, eu trouxe meu colírio já para pingar um pouquinho, porque eu sei que a umidade aqui baixa muito. Resseca os olhos, o olho começa a coçar. E eu tenho secura ocular já, então eu uso o meu lágrima aqui artificial. Então, essas medidas caseiras podem ser tomadas e isso traz alívio direto para o trato respiratório, né? As pessoas que gostam de fazer também ginástica ao ar livre, evitar essas práticas no período da tarde, até às 6 horas, por exemplo, até às 18 horas, porque é o período mais seco, é o período que tem mais poeira em suspensão. Então, quanto mais atividade você faz, mais a frequência cardíaca aumenta, mais você vai inalando, né, essa poeira em suspensão e mais seco, né? Se você já tem um problema crônico de rinite, por exemplo, né, ou outras doenças aí do trato respiratório, só tende a ser gatilhos para poder trazer esse quadro aí de alérgico, por exemplo.
Coronel, para a gente encerrar, voltando um pouquinho na questão do tempo seco, tempo chuvoso, quando chove muito, né? A gente sabe que Rio Preto tem alguns pontos de alagamento, quando há uma chuva muito forte, muitas vezes essa chuva é acompanhada de bastante vento, de raios. Quais as orientações da Defesa Civil nesses casos? Então, Rio Preto, nos últimos anos, não tem tido enchentes, né, inundações. Eu vou explicar aqui para ficar bem fácil qual a diferença entre alagamento, enchente e inundação, que são termos técnicos muito parecidos, mas... E as pessoas confundem, né? Confundem, mas os efeitos são diferentes, né? As obras anti-enchentes que foram construídas nos últimos anos, aqueles chamados piscinões, né, ou o termo técnico, aquelas caixas de contenções, ou abertas ou subterrâneas, a montante da cabeceira dos córregos, ou seja, mais próximo da cabeceira dos córregos, mais distante do centro da cidade, ajudou muito. Né? Você não via, nós que somos assim mais antigos de Rio Preto, nós víamos o quê? Carros sendo transportados, né? Sim, motocicletas. Motocicleta, nas avenidas principais, aí, que são os fundos de vale, né? No passado houve alguns momentos assim bastante tensos, né? Algumas situações bastante complicadas nesse sentido, hoje não mais, né? Graças a Deus. A última, Darcy, foi em 2010, né? Que inclusive morreu um bombeiro e um senhor, um civil, né? Vítimas de inundação nessas avenidas. Então, depois o poder público foi muito atuante, né, conseguindo verbas federais aí, inclusive, e construiu esses piscinões. Então, isso foi muito relevante para o município, né? Agora, o que acontece quando nós temos uma grande precipitação de chuvas, né, num período curto, o sistema de drenagem do município, de microdrenagem, né, formado ali pelos bueiros, né, que captam essa água superficial, não dão conta. Fica sobrecarregado, né? Fica sobrecarregado e vem em forma de alagamento, né? Não é uma enchente, não é uma inundação, é um alagamento que vem em forma de enxurrada, de forma superficial, mas se você observar, questão de 5 a 10 minutos que cessou a chuva, o sistema já absorve essa água. Então, o que nós temos que entender é esse fenômeno. O outro é a geografia do município, que foi construído em vales, né? E nesses fundos de vales, eles têm córregos, né? O Canela, o Borá, por exemplo, o Aterradinho, na Mogi de Onça, são córregos que passam. Então, nós temos que respeitar essa condição do município e evitar que, quando está chovendo forte, tentar atravessar esses pontos, né, que essa água vem de forma superficial, onde há alagamento. E fazendo isso, você está evitando se envolver numa ocorrência. Prejuízos materiais, né? Pode entrar água no motor do carro. Sim. Ou fazer algum transtorno, causar algum tipo de transtorno. Então, nessas ocasiões, o ideal é procurar um lugar mais alto. Aguardar, né? Melhor, tem um ditado, né? Melhor você perder 1 minuto na vida do que perder a vida em 1 minuto. Então, aguarde com paciência, outra coisa que está faltando muito, né, para a gente, né, paciência, aguardar passar essa chuva, depois seguir o seu curso. Muito bem, hoje o Preficast recebeu aqui o diretor da Defesa Civil de Rio Preto, o Coronel Carlos Lamin. Coronel, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Isso nos ajuda muito a entender melhor a importância da Defesa Civil na nossa cidade. As portas estão sempre abertas. Seja sempre bem-vindo, tendo mais informações, tendo novidades, o Preficast é sua casa também. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu quero até dizer assim, né, para os universitários, né, por exemplo, que estiverem nos acompanhando, que possam fazer trabalhos, né, acadêmicos voltados para essa área de gestão. Né, desenvolver a Defesa Civil do município com pesquisas acadêmicas, científicas, que possam trazer até evolução para nós, né? Nós podemos colaborar em todo o tempo com dados estatísticos, com informações técnicas. Então, a gente gostaria de ver, né, a academia vindo, né, também fazer parte desse mundo, né, da gestão de riscos, para que a gente possa crescer, todos nós possamos crescer nesse assunto. Quem se interessar, só procurar a Defesa Civil. Defesa Civil, exatamente. O telefone é 3211-1730. A nossa sede está ali na Rua Campos Sales,
1866, no bairro Boa Vista, em frente à caixa d'água, aquela praça que tem uma caixa d'água. Muito bem, Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E muito obrigado também pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal da Prefeitura no YouTube, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, também acionar o sininho das notificações. Tudo isso faz com que o nosso projeto de podcast atinja cada vez mais pessoas, mais moradores de Rio Preto interessados em conhecer um pouco mais sobre tudo o que acontece na nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!